Este podcast continua pelo apoio de pessoas como André Leguelé, Maurício Grele Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando e Thiago Reis, além de um stack de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. Também temos o patrocínio de Easy Brew, Hops Company e Levtech. Quando falamos em cerveja alemã, a imagem que costuma vir à nossa mente imediatamente é a de uma tradição rígida, quase imutável, baseada em poucos ingredientes e uma ideia muito clara de pureza. A narrativa dominante associa a Alemanha a um modelo cervejeiro organizado, limpo, tecnicamente previsível e historicamente coerente. Só que essa imagem é, no mínimo, incompleta. A Kottbusser existe justamente para desafiar essa percepção. Ela já foi uma cerveja real, produzida durante séculos dentro da Alemanha e que contrariava praticamente tudo aquilo que hoje se vende como tradicionalmente alemão. Era uma cerveja que misturava grãos, utilizava mel e açúcares e que, em muitos casos, apresentava acidez perceptível. Mais importante do que isso, a Kottbusser não desapareceu por falta de público, por perda de relevância ou ainda por incapacidade técnica de seus produtores. Ela desapareceu porque se tornou ilegal. Entender a Kottbusser, portanto, não é apenas entender um estilo de cerveja, mas entender um momento de ruptura na história da cerveja alemã. A origem da Kottbusser está diretamente ligada à cidade de Cottbus, no estado de Brandenburgo. Desde pelo menos o início do século XVI, a Cottbus aparece como um centro urbano relevante com atividade comercial significativa e acesso a diferentes produtos agrícolas. Isso inclui não apenas cevada, mas também trigo, aveia e fontes de açúcares como mel e açúcar mascavo. Esse contexto ajuda a explicar ainda por que a cerveja produzida ali seguia um caminho diferente daquele que mais tarde seria consagrado pela tradição bávara. Antes da industrialização, a cerveja era feita de acordo com os ingredientes locais. Não existia a ideia de uma receita fixa ou de um estilo rigidamente definido por um guia. Existia, sim, uma prática coletiva moldada pela disponibilidade de ingredientes, pelas condições climáticas e pelas necessidades da população. No norte da Alemanha, o uso de grãos diversos era comum e socialmente aceito. Trigo e aveia não eram vistos como uma exceção ao processo, mas como parte natural do processo cervejeiro. O uso de mel e açúcares também fazia sentido dentro de uma lógica agrícola e econômica. Eram ingredientes disponíveis, eficientes para aumentar o teor alcoólico da cerveja e úteis para ajustar o perfil final da bebida. A Kottbusser surge exatamente desse cenário. Ela não é uma ruptura dentro do norte alemão, mas sim uma das suas expressões mais diretas. Do ponto de vista técnico, a Kottbusser pode ser vista como uma cerveja de grãos variados, pertencente à tradição das chamadas White Beers do norte da Alemanha. Sua base era formada majoritariamente por maltes de cevada clara, que fornecia a estrutura fermentável do mosto, mas ela nunca atuava sozinha. O trigo aparecia em proporção relevante, contribuindo para corpo, textura e estabilidade de espuma, além de uma leve turbidez, que fazia parte da identidade visual da cerveja. A aveia complementava essa base, reforçando a sensação de maciez na boca e criando uma cerveja mais cheia, algo que era especialmente valorizado nesse contexto pré-industrial. Além disso, a Kottbusser incorporava mel e, com frequência, açúcar mascavo ou melaço. Esses ingredientes tinham um papel importante, além de incorporar aroma, sabor e cor. Eles eram usados como fermentáveis adicionais, ajudando a elevar o teor alcoólico sem tornar a cerveja excessivamente pesada. O resultado era uma bebida relativamente forte para os padrões da época, mas ainda assim equilibrada e fácil de beber. O lúpulo estava presente, mas nunca como protagonista. Utilizavam-se variedades nobres de lúpulo em quantidades moderadas, mais para o equilíbrio, e traziam um leve caráter floral e herbal do que para aquele amargor mais intenso. O perfil sensorial era de uma cerveja de clara dourada, levemente turva, com notas de cereal, pão, leve dulçor, com um final seco e amargor contido.
Um dos pontos mais importantes e mal interpretados desse estilo, quando a gente fala, né, da Cottbusser, é a presença da acidez. Quando hoje alguém associa acidez a um estilo histórico, é comum imaginar uma escolha deliberada, quase estética, buscando acidez, como acontece em muitas cervejas ácidas modernas, como Berliner Weiss, Gose ou até mesmo Catarina Sours. Não era o caso da Cottbusser histórica, importante. A acidez, quando presente, era consequência direta do ambiente técnico e microbiológico no qual essa cerveja era produzida. Estamos falando de um mundo anterior à microbiologia moderna, anterior ao isolamento de leveduras puras e muito distante ainda da ideia de controle absoluto do processo fermentativo. As fermentações eram conduzidas com culturas reaproveitadas, mantidas de geração em geração, carregando consigo uma colônia inteira de micro-organismos, não somente uma colônia. Além disso, dentro dessas culturas, além das leveduras responsáveis pela fermentação alcoólica, havia também bactérias láticas. A presença dessas bactérias não era uma exceção, mas regra em muitos contextos de produção da cerveja no norte da Alemanha. A própria infraestrutura contribuía para isso. O uso de fermentadores de madeira, o resfriamento do mosto em recipientes abertos, chamados de cool ship, e a ausência de práticas sanitárias modernas criavam um ambiente ideal para a permanência, multiplicação e continuidade desses micro-organismos. No caso específico da Cottbusser, há um vínculo histórico relevante com a Berliner Weiss. Registros indicam que os cervejeiros de Berlim obtinham a levedura diretamente de Cottbus. Essas culturas precisavam ser renovadas com frequência, e ao longo dos reenvios, a acidez se intensificava, porque as colônias cresciam. Então o resultado era um aumento progressivo da população de bactérias láticas nessa mistura de leveduras com bactérias. Isso nos mostra que a Cottbusser não deve ser entendida como uma cerveja sempre ácida no sentido moderno do termo, criada para ser ácida, mas como uma cerveja potencialmente ácida cuja expressão final variava de acordo com o estado da cultura, o tempo da fermentação e as condições locais em que aquela cerveja foi produzida. Algumas versões seriam apenas levemente ácidas e outras poderiam apresentar uma acidez mais evidente, firme, aproximando-se do perfil de outras white beers do norte alemão. A ausência de padronização não era um defeito, era simplesmente o reflexo de como a cerveja era feita naquele período histórico. Um dos motivos pelos quais a Cottbusser pode ser discutida hoje com um grau incomum de detalhes é a existência de receitas, de registros técnicos relativamente precisos do século XIX. O documento destaca especialmente uma formulação datada de 1853, que descreve não apenas o uso dos ingredientes, mas também o processo empregado na produção da cerveja. Essa receita confirma de forma inequívoca o uso combinado de cevada clara, trigo e aveia, além da adição de mel e açúcares. Não se trata de um ajuste específico ou de uma prática marginal. Estamos falando de processo, estamos falando de uma receita que tudo estava integrado como elementos centrais dessa cerveja. O método de mosturação descrito em temperaturas relativamente baixas, em torno de 45 graus Celsius, seguido por infusões com água fervente. Esse tipo de condução revela um processo manual baseado em experiências empíricas e observação, típico de um período em que o controle térmico dependia mais da prática do que de instrumentos precisos. Outro detalhe revelador é o uso de extrato de lúpulo preparado separadamente da receita por meio de fervuras longas em água. Esse extrato era então incorporado ao mosto principal e isso indica uma preocupação com aproveitamento e estabilidade, além de mostrar que o lúpulo, embora presente, não era o centro dessa receita e da identidade dessa cerveja. O mel e o açúcar eram dissolvidos diretamente no mosto, reforçando seu papel como fermentáveis planejados. A fermentação ocorria após o resfriamento do mosto em até algo próximo de 17 graus e meio. Novamente, sem qualquer separação entre levedura e bactérias. O resultado esperado era uma cerveja relativamente forte, com corpo médio, final seco e, em muitos casos, uma acidez perceptível. Essas receitas mostram que a Cottbusser não era uma cerveja improvisada. Era uma cerveja tecnicamente coerente para a época, com os conhecimentos e as ferramentas que se tinham ali.
A história da Cottbusser, ela entra em uma rota de colisão com a Reinheitsgebot em meados do século XIX. É importante lembrar que a famosa Lei da Pureza da Alemanha, que foi instituída em 1516, ela era aplicada inicialmente somente na Bavária. Seu objetivo estava ligado a controle de preços, proteção de trigo e também a tentativa de estabelecer padrões mínimos de qualidade. Tudo isso muito questionável, mas é o que a história nos traz. Durante séculos, essa legislação não se aplicou de forma rígida ao norte da Alemanha. Regiões como Brandenburg mantiveram práticas próprias de produção com uso de grãos mistos e ingredientes adicionais. A Cottbusser prospera justamente nesse espaço de diversidade regional. O cenário muda radicalmente com a unificação da Alemanha em 1871, com a formação do Império Alemão. Normas e valores bávaros passaram a ser promovidos como referências nacionais. A pureza deixa de ser uma regra local da Bavária e passa a ser representada e apresentada como uma identidade cultural alemã. Em 877, esse movimento atinge diretamente estilos como o Cottbusser. O uso de trigo, aveia, mel e açúcares entra em conflito frontal com um modelo de cervejas baseado exclusivamente em cevada. Além do aspecto ideológico, havia também interesses econômicos claros ligados à produção da cevada e à padronização industrial da cerveja. A Cottbusser não tinha como se adaptar sem perder a sua identidade. Diferente de outros estilos que conseguiram se modificar para sobreviver, ela simplesmente se tornou incompatível com o novo sistema legal. O resultado é seu desaparecimento progressivo, acelerado ainda mais pela consolidação das leis fiscais cervejeiras do início do século XX. Após o final do século XIX, a Cottbusser deixa de existir como uma cerveja de produção regular. Ela não sobrevive nem como tradição viva transmitida de geração em geração. Não há registro de adaptações que preservem seu núcleo original dentro das novas regras. O que resta são menções em documentos técnicos, registros históricos e descrições indiretas. A cerveja, que durante séculos fez parte da vida cotidiana de Cottbus, desaparece silenciosamente, sem substitutos diretos. Esse desaparecimento não é um caso isolado, mas parte de um processo mais amplo de homogeneização da cerveja alemã. À medida que o país constrói sua identidade cervejeira moderna em torno da pureza, clareza e fermentação limpa, estilos como o Cottbusser deixam de ter espaço. O retorno da Cottbusser ocorre apenas muito mais tarde, já no contexto da cerveja artesanal moderna, especialmente fora da Alemanha. Esse retorno não apresenta uma continuidade cultural, mas uma reconstrução consciente baseada em registros históricos. As recriações modernas seguem dois caminhos principais. Um deles, cervejarias optam por uma interpretação mais limpa, utilizando base de grãos mistos e pequenas quantidades de mel ou melaço, mas conduzindo uma fermentação limpa sem a presença de micro-organismos externos. O objetivo é criar uma cerveja dourada, equilibrada, sem acidez perceptível, alinhada ao paladar contemporâneo e às expectativas modernas de controle técnico. Pílulas de conhecimento. Apresentado por Levitech. A Cottbusser original não era uma ale limpa e previsível, mas sim uma bomba microbiológica controlada no feeling, fermentada por cultura mista, muito parecido com a da Berliner Weiss, juntando Saccharomyces, Lactobacillus e Brettanomyces. A cada reuso, o lacto tomava frente e transformava aquela levedura velha numa cultura cada vez mais ácida e instável. Hoje, a gente não precisa apostar no escuro. A German Ale TB36 entrega a espinha dorsal que essa cerveja merece, fermentação limpa e baixo éster, um campo neutro para mel, melaço e lúpulos nobres brilharem. Para chegar na complexidade da Cottbusser original, entram os Lactobacillus Levitech, sem cair no caos microbiológico do século XIX. No fim, a provocação é simples. Utilizando leveduras Levitech, você não só reproduz um estilo histórico, você dirige a narrativa microbiológica da sua cerveja, para um copo cheio de história, acidez e complexidade. Eu sou o Carlos Brígido, da Levitech Tecnologia Viva. Uma Cottbusser moderna, para a versão limpa, teria para 20 litros finais de cerveja com teor alcoólico de 7%, 2,7 kg de malte pilsen, 1,4 kg de malte de trigo, 300 gramas de trigo em flocos,
18 gramas de melaço, 36 gramas de mel, 1,4 gramas de lúpulos Hallertau, que seria adicionado no First Wort Hopping, 7 gramas de lúpulo adicionado na faixa de 75 minutos, 7 gramas de lúpulo Hallertau adicionado aos 30 minutos, 14 gramas de Hallertau adicionado ao Flame Out e 28 gramas de lúpulo Saaz também adicionado no Flame Out. Tudo isso fermentado com uma levedura alemã ale clássica como a German Ale da Levitec. No processo, inicia a abraçagem realizando uma mostura dos grãos a 67 graus por em torno de 60 minutos, buscando um equilíbrio entre corpo e fermentabilidade. Após a conversão, faça a lavagem dos grãos a 76 graus centígrados, coletando o volume necessário para a fervura. Conduza uma fervura vigorosa por em torno de 90 minutos, adicionando os lúpulos conforme indicado na receita para alcançar o amargor e o caráter herbal e floral suave que é desejado para essa cerveja. O mel e o melaço devem entrar durante a fervura, conforme a prática moderna, atuando principalmente como fermentáveis. Ao final da fervura, a cerveja é resfriada a em torno de 17 graus e é inoculada a levedura e a fermentação é conduzida a essa temperatura, fornecendo um caráter limpo e um perfil de baixa produção de ésteres. Após a fermentação, é recomendada uma maturação a frio para suavizar o perfil e reforçar a limpidez da cerveja. Num outro caminho, alguns produtores tentam se aproximar mais da expressão histórica, incorporando acidez de forma controlada. Nesse caso, técnicas modernas são usadas para simular aquilo que historicamente ocorreria de forma espontânea. O foco não é necessariamente agradar todos os consumidores, mas explorar como aquela cerveja poderia ter se apresentado em seu contexto original. Para uma Cot Booster histórica com 20 litros finais e 5,5% de teor alcoólico, você vai precisar de 7,5 kg de malte de cevada clara, 4 kg de malte de trigo claro, 1 kg de aveia em flocos, 230 gramas de mel, 230 gramas de açúcar mascavo ou melaço, 68 gramas de lúpulo nobre, Hallertau, Saaz, ou uma cultura mista de leveduras, mix entre bactérias láticas, e uma levedura Saccharomyces, German Ale, a Levitec tem ambas. Então, o procedimento para a fabricação da cerveja histórica começa com a adição dos grãos em água a aproximadamente 45 graus, e essa etapa inicial dura cerca de 30 minutos. Em seguida, fazia-se a adição de água fervente, elevando a temperatura do mosto, da mostura principal, para próximo de 66 graus. E você vai precisar fazer esse cálculo em casa com seu equipamento. E permanecia nessa temperatura por 60 minutos, seguido de um descanso adicional para converter todos os amidos em açúcares. O mel e o açúcar eram dissolvidos no mosto ou ainda durante a fervura, que seguia até a redução para o volume desejado. Após a fervura, o mosto era resfriado em sistemas abertos até cerca de 17 graus e meio. A fermentação ocorria com culturas mistas, sem separação entre leveduras e bactérias láticas, resultando em uma cerveja potencialmente ácida com variação natural entre os lotes. Em ambos os casos, é fundamental entender que não se trata de uma tradição contínua. São exercícios de arqueologia que foram feitos, tentativas de reconstruir algo que foi interrompido por decisões legais, econômicas e pelo tempo. A Cot Booster é muito mais que um estilo curioso ou uma receita exótica. Ela é um lembrete poderoso de que a cultura cervejeira alemã é muito mais diversa do que a narrativa oficial recente, do que ela costuma afirmar e admitir hoje em dia. Ela mostra que por muitos séculos a cerveja alemã conviveu com grãos diferenciados, açúcares e inclusive com acidez. Mostra também que o desaparecimento de estilos não está ligado necessariamente à sua qualidade ou aceitação no mercado, mas muitas vezes por decisões políticas, econômicas e culturais. Resgatar Cot Booster hoje não é apenas produzir uma cerveja diferente, é questionar que a ideia da pureza sempre foi o centro da tradição alemã. É reconhecer que parte dessa tradição foi perdida não por falha técnica, mas por incompatibilidade com um novo modelo de mundo. E talvez seja exatamente esse o papel dos estilos perdidos. Lembrar de que a história da cerveja é cheia de rupturas, silêncios e apagamentos, e nem tudo que desapareceu fez por merecer isso. Esse foi mais um mergulho em uma cerveja que o tempo tentou apagar. Até o próximo Caçador de Estilos.